para você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje é Mulheres e a Ciência, Avanços e Invisibilidade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres apaixonadas pela ciência, inteligentes e super competentes. Aqui ao meu lado, Ana Luísa Bezerra. Ana Luísa é uma cientista e empreendedora social brasileira que desde a adolescência dedica-se a democratizar o acesso à água e saneamento pelo mundo. Fundou uma startup social, a SDW, que já desenvolveu 5 tecnologias para saneamento. Ela é uma jovem campeã da Terra, a principal premiação da ONU para jovens ambientalistas. Além disso, foi nomeada Forbes Under 30 e é uma das top vozes de sustentabilidade do LinkedIn. E, recentemente, ganhadora do prêmio humanitário Muhammad Ali nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, é uma honra poder estar aqui. E comigo aqui também ela, a doutora Mariane Ventura, é médica formada pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, especialista em Medicina da Família e Comunidade, FESF-SUS, pós-graduada em Cannabis Medicinal pela Unileia 2023 e pós-graduanda em Medicina da Dor, CTD, conclusão prevista para 2024, este ano ainda, gente. Há 4 anos trabalha com cannabis medicinal e a medicina integrativa, acompanhando pessoas com as mais diversas patologias ou que buscam o bem-estar. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Michele. Já viu as potências que eu tenho aqui hoje, viu, gente? Maravilhosas. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que as mulheres são responsáveis por 50% dos avanços científicos? Pau a pau aí com a reprodução humana, não é verdade? Mas repare, embora tenha total relevância, o reconhecimento ainda é 1/3 do que devia ser feito. Pasmem. E olha só, esse dado está presente na reportagem do portal Migalhas, que trouxe ainda o seguinte dado. Atualmente, 33% dos pesquisadores do mundo são mulheres. E na América Latina, esse percentual chega a 46%. Quase uma paridade, né, gente? Apenas 12% são membros das Academias Nacionais de Ciências. Em relação ao patenteamentos, os homens inscrevem 50% a mais patentes do que as mulheres. E essa realidade pouco mudou desde 1999. Gente, aí eu vou abrir para as duas essa pergunta. Como é que vocês enxergam aí esses dados? Quer dizer que o machismo e a misoginia estão presentes também na ciência, Ana? É um assunto muito complexo, polêmico, né? Porque tem várias formas da gente analisar, desde a educação básica, como a ciência ela é vista, né? Como algo masculino, algo mais para... Quando a gente vê as referências dos cientistas, né? Que a gente estuda na escola, tem Albert Einstein, mas ninguém lembra das mulheres. Então, aí já vai desde a concepção inicial das mulheres, das meninas que vão ser criadas, vão crescer entendendo como ciência com algo muito masculino. E as que seguem esse currículo, essa carreira científica, podem ter acho que aquelas mensagens subliminares de só os homens alcançam os patamares mais altos, as mulheres não. Incrível isso. Eu estava vendo até uma postagem na internet falando da questão dos brinquedos que são dados para as crianças desde pequena e como isso influencia. Então, você termina dando para a menina só uma panelinha, uma coisa, e você não dá um... Eu tenho um jogo até que minha mãe me deu. Minha mãe é bioquímica, química e bióloga, e ela me deu um que faz experimentos quando eu era pequeno, de ciência. Quer dizer, pouco se dá um brinquedo desse tipo para uma criança, né? Meus primos homens ganharam esse brinquedo e eu brinquei com eles. E aos 15 anos, minha paixão sempre foi muito grande por ciência, eu ganhei ao invés de uma festa, eu ganhei um microscópio profissional. Uau, gente, olha que incrível, que história fantástica. Daqui a pouco eu vou querer saber mais aí dessa história da sua vida, como é que... Porque você é muito jovem que você se interessou pela ciência, né? E eu queria saber um pouquinho de onde é que vem essa motivação. Mas eu queria saber de doutora Ana, como é que é essa questão aí na medicina? Porque a medicina, ela anda de mãos dadas com a ciência, né? Essa união, ela revolucionou a saúde humana. Mas quais são os prós e os
os contras. Será que existe algum contra nesse caminhar junto de medicina com a ciência? Contra, eu diria que não, pelo contrário, é pró, porque se a gente pensar, tem que ter essa aproximação da medicina com a ciência. Inclusive, eu vejo que essa participação das mulheres na ciência tem muito a ver com a questão também cultural e política. Porque se a gente entender as mulheres, além de não serem estimuladas, ainda se a gente fizer o recorte também racial, ainda menos nós vemos mulheres negras nesse lugar. No caso, nós que somos nordestinas, né? Se a gente pensar no cenário nacional, ainda menos os nordestinos com esse destaque. Então, temos muitas lutas em relação à medicina, à ciência totalmente atrelada, porque nossa prática é baseada na ciência, deve ser baseada, apesar de nem sempre acontecer dessa forma, mas é o ideal, de fato, nossa prática ser baseada e sempre tem que se atualizar, estudar, todo dia uma novidade. E é o que diferencia os bons profissionais dos que não são tão bons. Né? Respeitar a ciência, né? Afinal de contas, quando chega aquele dado ali, já foi comprovado, né? Pelo menos espera-se que sim. Mas vamos falar da vida pessoal um pouquinho. Eu queria entender, doutora Mariane, como foi que a medicina chegou na sua vida? Então, eu fiz no ensino médio, eu estudei no IFBA e fiz química. Inclusive, eu sempre tive esse interesse pela parte científica. E, na minha vida inteira, eu sempre gostei muito de biologia. Então, inclusive, eu escolhi química pensando nesse lado mais da biologia. Só que acabou que eu sempre tive esse interesse pela área biológica mais do que a química em si, de trabalhar em laboratório, indústria. Então, eu acabei decidindo fazer medicina. No início, foi aquele choque da faculdade, da rotina da faculdade, mas depois, realmente, eu criei uma paixão quando eu entendi qual caminho eu deveria seguir, né? O que eu desejava, o que me movia a seguir. Que maravilha. 15 anos, não quis festa, quis um microscópio profissional, né? Eu imagino que deve ser algo muito caro. Né? E antes disso, antes dos 15 anos, qual foi o despertar para a ciência? O que motivou, Ana? Eu não tenho essa visão clara porque desde que eu tenho as memórias de criança, assim, com 3, 4 anos, eu me enxergo sendo uma pessoa muito curiosa e até as próprias brincadeiras que eu gostava de fazer. Eu sou filha única, fui crescida como filha única, então essa parte de momentos sozinhas, eu gostava muito de observar insetos, observar coisas da natureza. Às vezes pegava uma formiguinha, botava numa casinha para ver se ela ia tomar água, que eu colocava a folhinha. Entender um pouco do funcionamento da natureza sempre foi algo que me despertou muita paixão. Então, eu fui caminhando, entendendo que esse era um caminho a ser trilhado profissionalmente. E no período do ensino médio que as coisas foram mais se definindo, o que é que eu queria fazer. Antes disso, eu já tinha escolhido biotecnologia, porque nessa mesma época, acho que eu tenho um pouco em comum com a doutora Mariane, pela paixão da biologia. Sim. E quando eu comecei a estudar genética, eu fiquei extremamente apaixonada por esse tema. E aí entendi que algo que eu poderia me aprofundar nisso seria a biotecnologia. Aí, voltando para a parte do ensino médio, eu li um livro também de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Sim. E aquilo já me trouxe outras questões que eu enxerguei na ciência como uma forma de ajudar. Então, foram uma série de coisas que aconteceram na minha vida que fizeram cada vez mais eu me aproximar do caminho que eu segui hoje, que eu sigo até hoje. Vidas Secas é o que tem um casal de retirantes, né, que passam por todos os problemas da seca. Tem a cachorra-baleia, não é? Esse é o clássico. Sim. E eu acho engraçado vocês falarem aí da biologia, eu também sempre gostei muito, né? Eu lembro que faz um bom tempo, né, gente? Não faz uns cálculos, mas quando eu fiz o meu terceiro ano, aí falava-se muito ainda do projeto Genoma como algo do futuro, que talvez iam conseguir sequenciar todo, né, os genes e tal. É genes? É, né? Sim. E aí, hoje, quando a gente olha assim, já é uma realidade há muito tempo e como isso avançou a medicina, né? Doutora, e qual foi o seu maior ou as maiores inspirações que você teve, assim, para seguir nesse caminho da medicina? E quem mais te motivou? Então, assim, se eu disser de motivação, foi realmente minha mãe. Que eu sou... minha mãe, quer ou não, me criou como mãe solo grande parte da vida. Então, ela sempre me estimulou, mesmo diante de dificuldades, enfim, porque sou a primeira médica da minha família. Então, assim, era aquela dificuldade toda, né, para vivenciar uma faculdade com uma carga horária tão grande, uma exigência tão grande. E, de certa forma, um lugar social também. Um lugar social que, por exemplo, a maioria dos meus colegas eram pessoas que
normalmente vinham de uma classe social superior à minha. Então, Estão seguindo ali a carreira dos pais, né? Os pais já são médicos e aí vão na sequência, né? Exatamente. Então, tem ainda poucas pessoas negras e, somado a isso, ainda tem a questão social, realmente, de você lidar com toda a faculdade, toda a questão social, mas eu consegui, né, com todo esse apoio, realmente, principalmente familiar, e também tinha amigos, tinham colegas. Na própria Faculdade de Medicina existe um grupo chamado Negrex também, que são de pessoas negras, estudantes e médicos, que também, de certa forma, é um apoio. E aí, o que me inspirou, na verdade, foi tanto a vontade de mudar mesmo, assim, eu sempre tive essa sede de mudança. Então, desde a escola, eu sempre fui aquela pessoa que pensava em mudanças. Então, por exemplo, quando eu fiz um estágio no SUS, que foi no segundo semestre, para mim foi algo muito motivador de entender o potencial, né, que a nossa prática pode ter na vida das pessoas, tanto no SUS quanto mesmo em ambientes particulares. E aí, em 2017, eu participei de um simpósio que teve na UFBA sobre cannabis medicinal, e foi aí que se plantou a motivação para eu estudar esse assunto. Quando eu me formei em 2020, eu fui voluntária de uma associação e atualmente é algo que me motiva tanto politicamente quanto pela qualidade de vida, por mudar tantas vidas e por ser algo realmente transformador, uma ressignificação. E é um tema ainda que traz muita polêmica, né, gente? Muito desconhecimento sobre o assunto e por isso muitas pessoas julgam de forma errada e a gente ainda vai falar sobre isso aqui nesse programa. O programa está só começando e a gente vai falar sobre muito assunto ainda. Doutora Ana, eu chamei de doutora, mas que não deixa de ser uma cientista, é doutora também. Você criou uma startup, a SDW, né? Fala um pouquinho dela, como é que surgiu essa ideia e como é que ela está hoje? A origem também tem muita relação com o livro de Graciliano Ramos, porque como eu entendi um pouco até das necessidades da água que a gente tem a nível Nordeste, a nível do Sertão, eu achei que aquele era um problema bem relevante que eu poderia ajudar com a minha paixão pela ciência. E aí eu fui participar de uma premiação chamada Prêmio Jovem Cientista do CNPq. E aí aquele era 2013, era o Ano Internacional pela Cooperação da Água. Então os temas teriam que ser sobre água. E eu usei aquela motivação do livro com essa oportunidade que para mim, para ser cientista eu tinha que estar na universidade. Eu não achava que eu poderia ser cientista ainda na escola. Então eu usei essa motivação para desenvolver uma tecnologia que fosse simples o suficiente para que eu ainda no ensino médio pudesse desenvolver e as pessoas que estão nas zonas rurais, nessas áreas mais isoladas, elas pudessem replicar sem nenhuma dificuldade. E aí eu estudei várias tecnologias, várias metodologias diferentes. Achei uma que se chama desinfecção solar da água, que é basicamente a utilização da radiação ultravioleta diretamente do sol na água, incidindo na água, para que essa água possa ser tratada do ponto de vista microbiológico. Então, eu achei fascinante, eu fiquei até... Tô achando incrível, gente. Eu fiquei uau, por que as pessoas já não usam isso? E aí eu fui entendendo que existem diversas limitações, diversas dificuldades, até desde cultural, desde a própria eficiência da metodologia que precisava de alguns avanços. E eu resolvi me debruçar a desenvolver uma tecnologia nacional que pudesse resolver esses problemas. Então, assim, nasceu o Aqualuz. Na época não tinha esse nome, mas é o produto principal da minha startup. E eu tive todas as dificuldades de... Poxa, eu achei que ia desenvolver uma tecnologia e logo que publicasse as pessoas poderiam usar. E não foi bem assim. Olha os caminhos, gente, como não é tão simples assim, né? Mas vamos gravar esse nome, Aqualuz, a invenção da sua startup. Quer dizer que ele transforma uma água, deixa ela pronta para uso. Isso, para consumo humano. Para consumo humano. Olha que interessantíssimo, gente, maravilhoso. Mas está em que caminho? É o caminho de patentear? Então, isso foi em 2013, né? Já se passaram longos anos, a gente teve diversas evoluções. E aí, em 2015, que foi o ano que eu ingressei na UFBA, eu conheci o mundo do empreendedorismo. E aí eu entendi que não era só ser cientista, eu tinha que ser empreendedora. Que aí eu poderia trazer o que era uma pesquisa científica para o mercado, entre aspas, com as minhas próprias mãos. Sim. Porque a gente sempre depende da rede, sempre depende de várias organizações diferentes. Então, esse foi o princípio. Aí, além de ter que evoluir a tecnologia, eu comecei a ter que estudar esse mundo do empreendedorismo, entender como que eu poderia ter uma startup de impacto social e trazer esse tema da água como algo de extrema relevância para o setor, não só público como privado.
Então, foram vários anos aprimorando a tecnologia. Foi difícil ter acesso aos primeiros financiamentos, de levar o produto a campo, o produto para as pessoas que realmente precisam. Mas hoje, depois de mais de 10 anos, a gente já tem números bem expressivos de impacto. Olha que maravilha. Espera aí que você tocou num ponto financiamento, a gente vai conversar também sobre isso, quero saber sua opinião. Mas agora acabou esse bloco, gente, mas é rapidinho, vai tomar uma aguinha e volta e a gente está aqui te esperando. Não sai daí não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Mulheres e a Ciência, Avanços e Invisibilidade. Gente, olha só, o uso medicinal da cannabis, gênero da planta da qual a maconha faz parte, para tratamento de diferentes condições clínicas e enfermidades, ainda está sendo debatido no Senado Federal. Uma das matérias que trata da regulamentação é o PL 89 de 2023, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que institui a Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol. Já o PL 4.776 de 2019, do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, aborda o uso da planta para fins medicinais, além da produção, controle, fiscalização, prescrição, dispensação e importação de medicamentos. Esses dados são da agência Senado. Então, doutora, existe toda essa situação ainda pela busca de uma regulamentação no Senado Federal, uma discussão. A sociedade ainda fica muito confusa dessa questão, confunde a liberação de uso recreativo com a questão da medicina para uso medicinal. Eu queria que a senhora desse a sua opinião com relação a todo esse assunto. Pronto, então, na verdade, é assim, a gente tem que entender que a planta, primeiramente, é uma planta que a humanidade já conhece seus benefícios medicinais há milênios. E, na verdade, o proibicionismo é um pequeno capítulo, se a gente entender que a partir dos anos 30, que começou esse movimento vindo dos Estados Unidos, influenciou o Brasil, entre outros países. Só que é uma planta que, se for passado as informações corretas da forma de uso, ela pode ser benéfica para diversos tipos de patologias. Então, por exemplo, a ciência moderna, nos últimos 15 anos, principalmente, vem redescobrindo os benefícios dessa planta, apesar de, no século passado, terem sido realizadas várias descobertas científicas em relação às substâncias dessa planta, como o THC, o CBD, entre outras descobertas. E o que aconteceu foi que, a partir de 2016, começaram as primeiras importações aqui no Brasil. A partir de 2019, a Anvisa fez uma regulamentação em relação à importação de produtos à base de cannabis. E, a partir daí, cada vez mais empresas entraram no mercado. Então, de fato, cada vez mais vem crescendo o acesso a esses produtos. Ainda comparado a nível mundial, é muito complicado no Brasil, por conta do alto custo, por conta da burocracia. Porém, muitas pessoas têm benefícios. Por exemplo, desde crianças até adultos, a gente consegue o tratamento. Por exemplo, para epilepsia, Alzheimer, Parkinson, dor crônica, doenças ginecológicas e até mesmo qualidade de vida. Lá fora se vê a cannabis também para a qualidade de vida, tanto que alguns países vendem alguns produtos até sem receita, já que no Brasil apenas com receituário você tem acesso. E é justamente a nossa luta com a ciência. A gente demonstra que a planta ela tem um benefício terapêutico e que esse preconceito todo social criado, a gente tem que desmistificar para entender de fato que assim, a planta não é para todo mundo, porém ajuda muitas pessoas. Para aqueles que precisam fazer um diferencial incrível, né? Exatamente. Então, aí, Ana Luísa, eu vou para você com essa pergunta. Assim, a gente percebe que existe muito desconhecimento, que às vezes é por ignorância mesmo, e às vezes é um desconhecimento proposital, baseado em muitas ideologias, né, até conservadoras e tal, que querem descredibilizar a ciência. Então, qual é o impacto que isso tem? Assim, a gente pensando a nível de sociedade, quando a ciência começa... Não é que não possa haver questionamentos, mas quando a ciência começa a ser desmentida, aquelas descobertas que a gente já sabe que cansaram de ser comprovadas, né? Sim, estou pensando aqui em um chamado efeito Dunning-Kruger, que ele mostra que as pessoas que com menor conhecimento técnico daquele assunto são as que acham que sabem mais. Sim. E isso é um risco gigantesco, principalmente se é uma pessoa que se comunica bem, que tem uma facilidade de convencer
e se às vezes é influenciadora, né? Então, eu acho que na sociedade atual que a gente vive, no mundo moderno, a gente tem várias pessoas que são tomadas como referência de opinião. Se são pessoas que não têm um preparo técnico adequado para discutir temas, às vezes não têm nem formação científica e querem dar pitaco sobre o assunto, a gente vê como isso, em massa, termina gerando problemas, né? Pessoas que terminam acreditando em fontes não tão confiáveis, e acham que é verdade aquilo que está sendo... Como é nocivo. Nós presenciamos isso com a questão da vacina, né, gente? Nós sempre fomos um país que era referência no mundo em vacinação. E a gente está passando ainda por esse prejuízo todo, porque ainda hoje você vê que as pessoas estão voltando agora a começar a se vacinar, a confiar, e é muito perigoso, né, quando acontece isso. Vamos lá para mais dados. Olha só, segundo a Caia Mind, empresa brasileira especializada em dados e inteligência de mercado no segmento da cannabis, com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 219 mil pacientes fazem importação de medicamentos de cannabis no Brasil, enquanto 114 mil fazem tratamento via associações e 97 mil pessoas têm acesso aos medicamentos à base de cannabis nas farmácias. Com uma ampla regulação, né, do uso, poderiam ser 6,9 milhões de pessoas em tratamento. Doutora Mariane, o impacto disso é muito grande, né? As famílias, as pessoas que são tratadas, elas têm pressa, né, nessa regulamentação. Aí eu queria que você pincelou algumas das doenças, vamos refrescar quais que poderia ter tratamento e quais são os principais benefícios para esses pacientes quando eles são tratados. Pronto, então primeiramente a gente tem que entender que no nosso corpo existe um sistema chamado endocannabinoide. Então ele funciona independente do contato ou não com a planta. E o que acontece é que na planta existem componentes parecidos com o que o nosso próprio corpo produz. Então, o objetivo de utilizar a planta é justamente equilibrar o funcionamento desse sistema, que está presente principalmente no nosso sistema nervoso central. E, com isso, trazer benefícios. Em várias doenças, há um desequilíbrio desse sistema, assim como outros sistemas. Se a gente pensar, por exemplo, as medicações tradicionais alopáticas, elas basicamente agem em sistemas do nosso próprio corpo. Serotonina, noradrenalina, a parte inflamatória, cascata de coagulação. Então, são coisas que já existem no nosso corpo. E a descoberta científica foi justamente dessa aproximação desses componentes da cannabis com o nosso sistema endocannabinoide, equilibrando o funcionamento dele. Então, algumas patologias que têm maior comprovação científica são epilepsia, principalmente a refratária, que é de difícil controle, também dor crônica, pacientes em cuidados paliativos como câncer, HIV, também temos benefícios para transtorno do espectro autista, também Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla. A gente tem exemplo de algumas pessoas famosas, como Cláudia Rodrigues. Sim. Também a gente tem benefícios em relação a doenças ginecológicas, doenças de pele, câncer, doenças psiquiátricas, ansiedade é uma das principais procuras, insônia também. Que hoje, né, quase todo mundo sofre de ansiedade, né? Exatamente. Então, das principais procuras, ansiedade, também depressão, transtorno do estresse pós-traumático, entre outras doenças. Então, de fato, algo interessante é que os medicamentos à base de cannabis, eles têm poucos efeitos colaterais. Então, por exemplo, pacientes do transtorno do espectro autista, crianças que usam muitas vezes várias medicações, que nenhuma medicação trata transtorno do espectro autista, eles só melhoram sintomas, mas tem muitos efeitos colaterais em relação ao aprendizado, desenvolvimento da criança, e já a cannabis, por exemplo, não tem tantos efeitos colaterais, então a gente consegue uma medicação que tem uma boa eficácia e com poucos efeitos colaterais. E como isso é importante, né? Porque hoje a gente vê muitas crianças sendo diagnosticadas com algum nível não sei se chama nível, né? Do espectro do autismo. Né? Porque tem níveis, tem níveis de suporte. Então, níveis mesmo. Então, muita gente. Então, como isso iria beneficiar, né? Muitas pessoas, muitas famílias que às vezes não sabem como lidar. E até para aquela criança que está no processo de aprendizagem, melhorar essa absorção do aprendizado, né? Exatamente. Não só, também ansiedade, por exemplo. Tem crescido muito a quantidade de crianças com ansiedade, principalmente após a pandemia. Então, eu atendo algumas crianças, por exemplo, com menos de 10 anos que já estão usando medicações. Já são introduzidas medicações alopáticas. Então, por exemplo, por que não tentar algo mais natural, com menos efeitos colaterais, ao invés de já introduzir uma medicação? Exatamente. Doutora Ana, existe uma diferença entre o uso medicinal recreativo, como a gente falou, e é a mesma coisa, a gente fazer uma analogia,
que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, mais uma vez, a gente falando daquela questão da falta de conhecimento, das distorções, dificultam também, quando a gente fala em ciência, no avanço da ciência, isso? Com certeza. A gente precisa sempre ter esse... Quando a gente quer se envolver em algum assunto, a gente precisa buscar fontes confiáveis e pesquisar mais. Porque, de fato, qualquer coisa na vida, a gente sempre vai ter um lado bom, um lado ruim. A gente precisa saber aplicar da forma correta para ter o equilíbrio. Exatamente. Eu falei na sua apresentação que você ganhou, dentre outras premiações, uma das mais importantes da ONU, né? Conta um pouquinho dessa premiação e como é que você se sentiu? Então, essa foi uma premiação muito importante, ainda mais nesse histórico aqui dessa conversa, as diversas dificuldades que eu passei por ser muito jovem, ser mulher, ser nordestina. Então, diversas vezes eu tentei acessar algumas portas que, infelizmente, foram fechadas. Então, essa premiação que aconteceu em 2019, ela foi extremamente importante, não só por ser da ONU e por eu ser a única brasileira a conseguir conquistar até então, mas por ela abrir portas no Brasil. É até algo que não me orgulho nada de dizer, né? Que a gente precisa ser reconhecido fora para ter a certa credibilidade que a gente precisa para trabalhar no Brasil. Olha que a gente já bate nessa tecla, não é de hoje, gente. Já é muito tempo, né, que a gente fala isso. E parece que a gente não aprende. Por que a gente tem mania de querer valorizar mais o de fora do que o nosso? Como se... Por quê? Eu estava vendo como a gente, no governo passado, teve uma desvalorização tão grande dos cientistas brasileiros que nós perdemos não sei quantos cérebros, né? Cientistas que foram para fora do país para poder continuar fazendo suas pesquisas porque não tinham espaço, porque foram cortadas as bolsas, foram cortados os investimentos na ciência. E aí não dá, né? Quer dizer, aí valoriza o cientista que está lá fora, está trabalhando na descoberta que aconteceu lá no Japão e tal, mas quando você vê, o cara é brasileiro. Porque não foi valorizado aqui dentro, né? Você percebe isso também? Vamos fazer sai de Brasil, doutora Mariane, chegar no recorte Bahia. Você percebe isso um pouco, a gente falando de Sul, Nordeste, que às vezes a gente tem uma sensação que os profissionais do Sudeste são mais valorizados que os nordestinos na medicina? Sim, isso é um fato, Michele, porque assim, por exemplo, eu vi um evento, por exemplo, recente que vai ter aqui na Bahia e, por exemplo, os convidados são todos de fora. Por que não convidar profissionais daqui, por exemplo, que falam da área de cannabis? E tem vários profissionais. Inclusive, há uma desvalorização também das mulheres e ainda por cima, se for uma mulher negra, ainda maior desvalorização. É interessante que, por exemplo, eu tenho uma jornada de 4 anos já de prescrição. Mas, por exemplo, tem colegas meus que têm um currículo muito mais simples, digamos assim, do que o meu, e que mesmo assim são colocados numa posição muito maior de destaque como referências do que eu mesmo já tendo residência, pós-graduação, segunda pós-graduação, tempo de experiência, uma quantidade de pacientes. Mesmo assim, ainda há essa diferença, você sente a diferença. E aí, o meu papel é justamente entender o meu valor. Então, por exemplo, com o tempo você vai amadurecendo as suas regras. Então, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito? Eu sei o valor, eu sei a qualidade do meu trabalho. Então, por exemplo, eu aceito com base em trocas. Então, os convites, eles têm que ser de forma que me beneficiem. Que muitas vezes vêm convites, mas vêm convites assim, venha falar, mas não tem nenhum tipo de suporte para você. E não, eu sou um palestrante, Perfeito. Eu tenho um conhecimento, eu estou fornecendo o meu conhecimento, então tenho que ter algum tipo de retorno também, tem que ser uma troca. Então, isso infelizmente acontece, ainda acontece, é um campo muito de luta para nós, mulheres, sermos reconhecidas, né? Nesse campo científico, ainda muito masculino. Talvez quem ouviu o tema do programa ficou na dúvida, Michele, por que invisibilidade, né? A gente falou mulheres e a ciência, avanço em invisibilidade. Por isso, gente, porque é uma luta que a gente não pode parar, porque tentam, em todos os setores da sociedade, tornarmos nós, mulheres, invisíveis. E na ciência não está sendo diferente, nem na medicina. Então, por isso que a gente tem que trazer esse debate, conversar para mudar essa realidade. E tem mais assunto ainda, viu? Terminou mais esse bloco, mas a gente vai continuar batendo papo aqui sobre esse assunto daqui a pouquinho. Não saia daí, é bem rápido. No instante, hein? Papum. A gente já volta, ponto a ponto. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Mulheres e a Ciência, Avanços e Invisibilidade, que é algo que a gente quer mudar essa realidade, gente. E olha só, a nossa equipe de jornalismo separou algumas invenções e foi saber da galera se sabem quem criou, se foi um homem, se foi uma mulher.
Veja aí também se você vai acertar. Qual dessas coisas você acredita que foi criada por uma mulher? Seringa, limpador de para-brisas ou bote salva-vidas? Seringa. Eu não sei, porque vem, né? A gente vai no posto de saúde, como é? Numa emergência, e aí elas vão dar a medicação. Eu creio que a seringa é uma coisa que é importante, uma coisa importante da medicina. E as mulheres estão no foco aí também dos estudos, são, né? Todos esses itens foram criados por mulheres. Você ficou surpresa? Então, não fiquei surpresa, porque eu creio que a gente é muito capaz de criar e de desenvolver coisas incríveis, como todos os itens, né, que você citou. Pronto, eu vou ficar no bote salva-vida. Porque, assim, eu acho que a mulher é preocupada com a questão de salvar, talvez, seus filhos. Bote salva-vidas. Porque a mulher tem um instinto materno de proteção. Então, assim, para salvar a vida, eu acho que nada melhor que a mulher. Ela vai salvar a vida de sua mãe, de seu filho. O instinto maternal da mulher, eu creio que ela teria inventado o bote salva-vidas. Seringas. Porque para facilitar a aplicação de injeções. Porque a primeira enfermeira do Brasil foi a mulher, né? Que foi Ana Nery. Então, eu acho que tem mais lógica. Bote salva-vidas, salva vidas, como o próprio nome já diz. E a mulher, né, ajuda a salvar a si mesma e a muitas outras pessoas. E esse é o propósito do bote salva-vidas. Então, cuidar e salvar as pessoas. Tá joia. E se eu te disser que todas essas invenções foram criadas por mulheres? Tá surpresa? Delícia! Massa, hein? Tá surpresa? Muito surpresa, principalmente bote salva-vida criado por mulher, tudo bem. Mas seringa, para-brisa, limpador de para-brisa, top. Somos especiais, somos maravilhosas. Ai, que delícia, gente. Somos especiais, maravilhosas. Não só essas invenções, como muitas outras. Mas olha só, engraçado, né? Como todo mundo fica surpreso e como fica querendo associar o fato de ter daquele elemento ser a questão maternal, a questão... Então, traz de novo para uma construção social, não é isso? Né? Sim, interessante que ninguém pensou no limpador de para-brisa, porque é algo associado a carro. Ninguém associa mulheres a carro. Engraçado, já acha assim, não, é algo masculino, tem que ser um homem que pensou nisso. Exatamente. Como está enraizada a questão patriarcal, né, na nossa cultura, né, doutora Mariane? Exatamente. E é interessante como pensam, né, que certas invenções as mulheres não são capazes. Já olham para você e imaginam que não é você que está por trás daquilo, né? Exatamente. E olha só, gente, para vocês saberem, né, a seringa ela foi inventada por Letitia Gear em 1988, o limpador de para-brisas por Mary Anderson no início do século XX e patenteado em 1903. E o bote salva-vidas por Maria Besley em 1882. Eu nasci em 1900, 100 anos antes de eu nascer. Olha só. Todas as informações são de acordo com a Super Interessante, a revista Super Interessante. E vamos lá, ó. De acordo com o portal do Canal Tech, algumas invenções foram descobertas ou criadas por mulheres. Agora, pasmem, minha gente, e atribuídas a homens. Então, vamos a uma delas. A divisão de átomos. Lise Meitner, física de origem sueca e austríaca, conduziu uma pesquisa sobre urânio com seu parceiro de laboratório, o Otto Hahn, na década de 1940. A dupla descobriu que a divisão dos núcleos atômicos durante uma fissão liberava grandes quantidades de energia. E Meitner, a cientista mulher, escreveu a sua primeira explicação teórica sobre o processo. No entanto, Hahn, o cientista homem, ficou com todo o crédito exclusivo da descoberta, recebendo o Prêmio Nobel de Química em 1944. E aí, doutora Ana? Eu já lembrei de duas outras que Lembrou de duas passaram. outras? Me conte. A que eu sou fã, que é Marie Curie. Sim. Que ela, na verdade, não chegou a acontecer, porque o outro cientista que tinha sido indicado era o esposo dela. Então, ele não deixou ela ser passada para trás. Se não fosse isso, ela teria perdido o Prêmio Nobel. Ainda bem, acho que tem até um filme dela, não tem? Sim, eu assisti. Maravilhoso. Assisti.
Vale a pena, viu, gente? Eu não sei. Tem Foi um preto e Netflix? branco e tem Acho que é um da mais Netflix. recente da É, Netflix. vai na Netflix, procura que vale a pena. Marie Curie, né? Isso. E qual foi a outra que você A lembrou? outra eu não lembro exatamente o nome, mas é relacionada ao DNA, à estrutura de hélice do DNA. Sim. Que foi atribuída também aos cientistas homens. E esse eu não lembro se teve resolução, se ela... Eu acho que chegaram a reconhecer depois que ela morreu. Pois é. Vou trazer mais um aqui, olha. Cromossomos X e Y. Em 1905, Nettie Stevens descobriu os cromossomos X e Y ao mesmo tempo em que Abby Wilson, quando começou a reviver a pesquisa genética de Mendel. Mas apenas Wilson foi reconhecido como descobridor. Seus relatos, no entanto, eram ligeiramente diferentes. Enquanto Wilson alegava que o sexo era afetado por fatores ambientais, Stevens acreditava ser apenas a genética. Com o tempo, foi descoberto que quem possuía a teoria correta era quem? A cientista mulher. Doutora Mariane, no seu meio também você passa por isso? Vamos lá, estamos fechando um diagnóstico de um paciente e aí parece que o médico homem, a palavra dele parece que tem mais valor do que o diagnóstico de uma médica mulher? Infelizmente, existe uma questão cultural relacionada a isso. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar acompanhada de um colega enfermeiro, por exemplo, a pessoa se direcionar ao meu colega como se fosse um médico. Já aconteceu também acontece várias vezes, na verdade, de me perguntarem se eu sou médica. É bem comum isso para mim. Então, por exemplo, até essa semana aconteceu da pessoa perguntar e dar aquela disfarçada, mas você sabe que no fundo o que, é que existe daquela pergunta. Sim. Que é justamente, tem alguns que já afirmam pensando que eu já sou enfermeira, assistente social, estudante, estagiária. Mas nunca pode estar naquela posição de doutora, de médica. É nunca. terrível, né? Isso é muito difícil e assim, o que a gente tem que fazer é justamente tanto nos trabalhar para estar forte diante dessa situação, que é uma situação muito desconfortável. E somado a isso, você saber como lidar, como responder à altura, até para você educar aquela pessoa sobre justamente que as mulheres sim podem ocupar espaços de poder, as mulheres sim têm capacidade intelectual, capacidade técnica para justamente estar em posições de poder. Então, e daí que vem aquela importância da gente ter representatividade, a gente ver mais mulheres nesses espaços de poder, mais pessoas negras nesses espaços de poder, mais pessoas LGBTQIPN+. É porque cada hora eu boto uma letra, também não me confundindo, mas está certo. Também nesses espaços de poder, nós precisamos, o nosso povo, o mundo, né, vamos dizer, é diverso. E essa diversidade tem que ocupar esses espaços, né, para não haver essa estranheza. Exato. De questionar. Isso, a parte boa é que justamente a gente se torna inspiração também. Tem pessoas que chegam e me perguntam como é que foi a sua trajetória, se inspiram, fazem comentários positivos nesse sentido. Me escolhem como profissional pelo fato de se identificarem comigo, como pessoa negra, e nordestina. Então, ao mesmo tempo, tem esse retorno. Que é maravilhoso. E para a gente finalizar, invenções que foram criadas por mulheres, talvez você não saiba dessa, você usa ou já usou alguma vez, e você achou que foi um homem que criou, mas não foi. Sabe qual é? A fralda descartável, gente. A fralda descartável foi inventada por Marion Donovan nos anos de 1940, depois de se incomodar com a quantidade de fraldas de seus bebês que precisava lavar, né? A ideia, logo de início, não atraiu muitos consumidores no começo. Mas, 10 anos depois, a ideia teria sido patenteada por Victor Miles. Mas olha que interessante, então a gente sai usando vários produtos e a gente não sabe a origem, né, da criação daquilo. E aí foi criado por uma mulher, então por isso, Ana Luísa, que você precisa botar o Aqualuz assim, ó, fui eu que criei uma mulher. Para que fique bem claro na mente das pessoas. Você percebe que desse tempo aí para cá, a gente está falando aí de invenções de 1800, 1900, houve algum avanço? Houve uma melhoria nessa questão entre homens e mulheres nesse ambiente da ciência? Pela pouca vivência que eu já tive nesses últimos 11 anos, não mudou muita coisa. Eu esperava outra resposta, que meu coração parou. Eu entendo. Claro que eu não estava participando de eventos naquela época, não sei. Provavelmente mudou alguma coisa, mas não diria que o avanço foi exponencial, assim como a gente tem o avanço tecnológico. Por exemplo, a gente falou de financiamento naquela época. Então, você acha que é mais difícil para um projeto de uma mulher receber um financiamento do que de um homem? Sem sombra de dúvidas. Principalmente quando existe aquela avaliação
presencial, de você ir defender seu projeto, tentar buscar financiamento, e a banca, na maioria das vezes, é constituída por homens, que vão avaliar os homens diferente de como eles avaliam as mulheres. Já passei por diversas situações que eu era a única mulher tentando defender meu projeto ou até minha startup, ou às vezes eu era a única nordestina também, além de ser a única mulher, a única nordestina. E tudo isso termina tendo um fator de que a gente está sendo avaliado por pessoas que têm um pré-julgamento que não está associado à sua credibilidade, sua inteligência, sua capacidade. A sua competência e capacidade. Então, ali, com certeza, o resultado já vai ser... não é um resultado honesto, né? Digamos eu imagino assim. Que a doutora Mariane também deve ter passado por isso. E como a gente tem aquele papel de... A gente tem que se mostrar muito mais do que os outros para ver se esse distanciamento de capacidade consegue trazer o julgamento a nosso favor. E muitas vezes os prêmios que a gente consegue de avançar é por conta de como destoa, sabe? A gente frente ao homem. Porque quando a diferença é pouca, o homem vai ter aquele privilégio. É um absurdo, mas é verdade. Mas é cada vez mais combatendo. Na medicina é da mesma forma, né, doutora Mariane? Exatamente, na medicina da mesma forma, desde a prática até justamente quem busca também a parte científica, justamente se aprofundar nisso, também ainda sofre muito preconceito, porque infelizmente são as coisas, o subentendido, sabe? Aí quando abre espaço para isso, a depender de quem avalia, infelizmente sempre favorece o padrão, continua mantendo, digamos assim, o poder na mão das mesmas pessoas. Na verdade, é alguma coisa... Eu não sei se nem sempre é consciente, mas muitas vezes é também consciente. De consciente ou inconsciente, a gente precisa combater. E que bom, como a senhora mesmo falou nesse instante, senhora não, você que é super jovem, a doutora falou nesse instante, vocês são inspiração. Isso é maravilhoso. A luta é grande, a gente tem muito ainda o que caminhar, o que batalhar, mas tem inspirações, mulheres que inspiram outras, isso é maravilhoso. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, agora realmente está acabando, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas, que a conversa está maravilhosa. E para finalizar, eu vou pedir o seguinte, eu vou falar uma frase, eu vou pedir que cada uma complete essa frase, tá? Vai olhar diretamente para o público ali na câmera 3. Vamos lá, a frase é o seguinte, Ana Luísa. Eu quero que num futuro próximo, a mulher e a ciência caminhem de mão dadas. Maravilha. Doutora Mariane. Estejam unidas, estejam unidas. Que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las em breve novamente aqui no Ponto a Ponto Mulher. Muito obrigada. É necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nise da Silveira. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau.